E nessa aula aqui, nós vamos falar sobre hipnose transformacional. Vocês vão entender o que é a hipnose transformacional. O que é a hipnose transformacional? Para que serve? Como usar a hipnose transformacional? Qual a primeira coisa que te vem à mente quando você pensa na palavra hipnose? O que vem na sua cabeça quando você pensa a palavra hipnose? A Eneida falou controle. Vamos lá. Vamos ver aqui outras pessoas. A Aparecida falou concentração. Vamos lá. O que mais? Vamos ver outras palavras aqui. Concentração, controle, a Eneida falou. A ideia de alguém dormindo era o que achava antes de participar do curso de hipnose transformacional. Olha que interessante. Então, algumas ideias que as pessoas trouxeram. E eu vou desmistificar isso. A hipnose transformacional, ela não é concentração. Ela não é nem hiperfoco. Olha que interessante, é disruptivo isso. A hipnose transformacional não necessariamente tem a ver com a ideia de relaxamento. A hipnose transformacional não tem nada a ver com aquela ideia de eu vou dormir para entrar em hipnose. Muito pelo contrário, é um estado de consciência. Inclusive, a hipnose transformacional não tem nada a ver com controlar ninguém. É um processo de aprender a ganhar o controle e não perder o controle. Ou seja, o seu objetivo com a hipnose transformacional nunca deve ser uma batalha de mentes ou pensar que vamos ver se eu consigo controlar aquela pessoa. Isso não é hipnose transformacional. Inclusive, eu vou até compartilhar aqui na tela uma coisa interessante. Ó. Estão vendo? O que é hipnose? Acabei de digitar aqui no Google. E tem algumas definições até então. Ó. Estado semelhante ao sono gerado por um processo de indução no qual o indivíduo fica muito suscetível à sugestão do hipnotizador. Essa definição, ela é uma definição que não é a hipnose transformacional. Essa é uma definição muito mais a ver com a hipnose clássica. E o trabalho que nós vamos fazer aqui, que vocês vão entender profundamente, é o da hipnose transformacional. Vamos pegar outras definições de hipnose. Vou até compartilhar aqui com vocês de novo a tela. Olha essa daqui. Segundo a definição pela Associação Americana de Psicologia, é um estado de consciência que envolve atenção focada e consciência periférica reduzida, caracterizado por uma maior capacidade de resposta à sugestão. Na hipnose transformacional, não é isso. Inclusive, na hipnose transformacional, eu não preciso de consciência periférica reduzida necessariamente, eu não preciso necessariamente de atenção focada. Por quê? Porque é um estado de consciência. Na hipnose transformacional, eu compreendo que eu e você vivemos em um estado de hipnose 100% do tempo. Então vamos entender isso daqui e origens dessa questão do que é hipnose, como funciona. Então vamos lá. Nós temos tradicionalmente falando a hipnose clássica, que essa questão da hipnose clássica começa lá com um cara chamado James Braid, que deu o nome de hipnose como hipnose. E ele acreditava que a pessoa ia para um estado semelhante ao sono, ele depois começou a buscar chamar isso de monoideísmo, concentração em uma ideia, foco, relaxamento, e ele trouxe essa ideia de hipnose que muita gente conhece hoje. Foco, concentração, relaxamento, rebaixamento do nível de senso crítico. O próprio Dave Elman falava sobre questão de rebaixamento do nível de senso crítico. A hipnose clássica, e é um estilo de hipnose que é interessante também para se trabalhar na terapia. A hipnose transformacional também engloba partes da hipnose clássica. Só que aí qual é a diferença e o que realmente é a hipnose transformacional, como usar isso? Aí nós temos aqui a hipnose ericksoniana. O que é a hipnose ericksoniana, Romani? A hipnose ericksoniana, ela veio com Milton Erickson. E diferente do que muita gente pensa, que pensa assim, cara, então o Milton Erickson pegou a hipnose ericksoniana e ele não fazia nada da clássica? Não. A hipnose ericksoniana, ela tá aqui a hipnose clássica e tá aqui a hipnose ericksoniana. Tem pontos de interseção com a hipnose clássica também. Mas a hipnose ericksoniana, ela trabalha principalmente a comunicação verbal, principalmente a fala, principalmente através de analogias, de metáforas, de histórias, para condução de estados alterados de consciência. Inclusive, esses dois estilos de hipnose, ainda assim, mesmo falando o estado natural da mente, busca se referir à hipnose quando existe algum tipo de estado alterado de consciência. O próprio Milton Erickson escreveu livros sobre estudo de estados alterados de consciência, assim por diante.
E é interessante, linkados à hipnose ericksoniana. E é interessante que aqui ele usa muito de metáforas, ele usa muito de histórias, ele usa muito da fala verbal, e ele usa muito de uma técnica chamada salpicamento e de sugestões indiretas. O que é isso? Eu vou explicar aqui de forma bem prática e simples. Sugestões indiretas seria, ao invés de eu chegar para uma pessoa e falar, olha, você deve se sentir confiante agora. Isso aí seria uma sugestão direta. Você deve se sentir confiante agora. O Milton Erickson, ele contava uma história sobre alguém que antes se sentia sem segurança, sem confiança, e no meio dessa história essa pessoa descobriu algo que fez com que ela se sentisse mais segura. E através dessa história, isso possibilitava que a conexão fosse mais diretamente feita com a mente subconsciente, de forma que essa pessoa entendesse que aquilo poderia servir para ela, e a transformação dessa pessoa começava a acontecer. É uma metodologia incrível também de se utilizar. Só que aí, ele dependia muito de histórias, metáforas, analogias, e isso é muito poderoso, é utilizado dentro da hipnose transformacional também, e muito da fala verbal, e muito também da questão de sugestões indiretas. O que são sugestões indiretas? Vou dar um exemplo. Ao invés de falar, você se sente confiante agora, ele também poderia, ou imagine que você está na sua casa, ele geralmente dizia, imagine que você está na sua casa, ou no campo, no alto de uma montanha, talvez próximo ao mar, imagine um local onde você se sinta seguro. Olha que interessante, ao invés de dizer para a pessoa, você está em um local onde você se sente seguro, Milton Erickson dava várias possibilidades para que aquela pessoa pudesse escolher qual local que ela gostaria de se imaginar estando. Isso funciona? Funciona muito bem, é uma metodologia fantástica também. A hipnose clássica, no geral, trabalha principalmente com sugestões mais diretas. Ou seja, mais direcionado. Olha, imagina que você está num local seguro. Ó, imagina que você se sente confiante agora. Imagina, e pronto, sugestões mais diretas e trabalhando muito essa ideia de foco, concentração, relaxamento. Na hipnose ericksoniana, acreditava-se muito naquela ideia de condução através de histórias para criar esses estados alterados de consciência. E até então, a hipnose tradicional, no geral, estava mais aqui. Eu tenho hipnose conversacional, que linka muito até com a hipnose ericksoniana. Eu tenho hipnose não verbal, que trabalha muito aqui, esse aqui não tá intercedindo aqui, mas beleza. Hipnose não verbal, que trabalha mais com a questão da fisiologia, do corpo, da hiperestimulação da amígdala e assim por diante. E, no geral, isso aqui são os principais tipos de hipnose. Agora, vem a hipnose transformacional, que é essa metodologia que eu estou trazendo aqui para vocês nessa aula, que é uma metodologia muito mais contemporânea. Por quê? Porque a hipnose transformacional, ela faz o seguinte, ela pega não uma, mas todas essas metodologias também para se fundamentar, ou seja, eu não me limito à hipnose clássica, eu não me limito à hipnose ericksoniana, nem conversacional, nem não verbal. Eu utilizo delas, eu honro elas, mas eu acrescento coisas que fazem a diferença. Tem coisas aqui que são puras da hipnose transformacional que você não vai encontrar em nenhuma outra metodologia. Mas, além disso, aqui, ó, a psicologia intercede. E o interessante, não só a psicologia, a neurociência intercede. Não só a neurociência, aqui é todo fundamentado em abordagens da neurociência, está muito interligado aqui a hipnose transformacional, mas eu também tenho que entender que dentro da psicologia eu tenho várias abordagens. Um exemplo prático, quando eu falo psicologia, é muito amplo. Então a hipnose transformacional, ela trabalha com a ideia de, cara, aqui eu tenho parte que envolve psicanálise, eu tenho parte que envolve teoria cognitivo-comportamental, terapia cognitivo-comportamental, eu tenho parte que envolve gestalt terapia, eu tenho parte que envolve humanismo, eu tenho parte que envolve logoterapia, que são abordagens da psicologia. Então eu tenho várias abordagens da psicologia que foram tiradas de referências para a construção da hipnose transformacional, neurociência, hipnose não verbal, hipnose conversacional, hipnose ericksoniana, hipnose clássica.
Aqui também tem coaching. Então tem várias abordagens para formar a hipnose transformacional. Várias coisas, e inclusive o próprio coaching pega abordagens da psicologia também. O próprio coaching pega abordagens da administração, aqui para vocês entenderem. Então, pega abordagens de outras áreas. É interessante que a hipnose transformacional, ela é um mix. Ela é um mix de técnicas, de ferramentas, de ciências, de metodologias, porque são várias metodologias, várias abordagens que se unem para a formação da hipnose transformacional. E a hipnose transformacional, ela não é simplesmente hipnose. Ela é um estilo de vida. Ela é uma forma de você enxergar a vida. Ela não é um estado alterado de consciência. Ela é um estado de consciência. Ela não é uma forma de pensar, deixa me levar a pessoa para o estado de hipnose, deixa eu ver se ela está hipnotizada ou não. Não, a hipnose transformacional eu compreendo que a pessoa vive em algum estado de hipnose. E o meu objetivo como hipnoterapeuta transformacional, como hipnotista transformacional, é ajudá-la a sair do estado de hipnose que ela se encontra hoje para entrar em um estado de hipnose mais efetivo para a vida que ela deseja viver. Ou seja, imagine o seguinte, se tem uma pessoa que está, por algum motivo, ela está com um transtorno de ansiedade. Qual estado de hipnose ela vive? Ela vive em um estado de hipnose onde o corpo e as emoções e a mente dela criaram essa ansiedade, lógico que não por vontade própria, mas subconscientemente, fisiologicamente, isso foi construído. E a hipnose transformacional, ela tem essa abordagem onde eu não intervenho somente pensando na parte psicológica, eu intervenho entendendo que corpo e mente são um só sistema. Então, eu entendo que a fisiologia e as emoções estão interligadas. Por quê? Porque muitas vezes a parte fisiológica é uma somatização das emoções. Então, imagine o seguinte, tem uma pessoa, eu tenho centenas de casos, assim, lá dentro do movimento transformacional, de pessoas que tiveram, por exemplo, relatando que tinha problemas com enxaqueca, não tem mais, tinha problemas de insônia, não tem mais, problemas com vício, não tem mais, fibromialgia, dores crônicas, gagueira, várias histórias, depressão, e depressão mesmo tendo a parte fisiológica, química do corpo, ainda assim é possível ressignificar. Por quê? Porque por mais que exista uma parte fisiológica, a parte emocional influencia na parte fisiológica também, através da somatização, que é um exemplo. Quem aqui, digita aí nos comentários, quem aqui já sentiu dor de cabeça quando estava estressado? Eu já. Cara, se você já sentiu dor de cabeça em algum momento da sua vida aí, que você estava estressado, ou tinha acontecido alguma coisa ali, por que eu estou fazendo esse tipo de pergunta? Eu já senti, eu quero ouvir você. Porque essa dor de cabeça, ela não veio do nada, ela foi somatizada no corpo, fisiologicamente falando, por algo que estava acontecendo nas suas emoções, nos seus sentimentos. Então, se ela foi somatizada no corpo por algo que estava acontecendo nas suas emoções, nos seus sentimentos, você também pode transformar algo que está acontecendo no seu corpo através do reajuste das emoções e dos sentimentos. Só que é importante também ter essa noção. O objetivo da hipnose transformacional não é pensar, cara, tem gente que quer trabalhar com aquelas coisas de pseudociência e não é isso. A hipnose transformacional é uma metodologia que traz muito mais essa abordagem científica, abordagens da psicologia, abordagens da neurociência. Por quê? Porque o meu objetivo aqui não é falar para a pessoa, beleza, então ela pegou câncer e agora ela vai tratar com hipnose transformacional. Não. A hipnose transformacional vai trabalhar o amadurecimento do eu daquela pessoa. Ela vai se sentir melhor, ela lida melhor com a doença. Não é que vai curar o câncer. Inclusive, se alguém falar, faz essa meditação aqui ou esse negócio aqui que vai curar o seu câncer. Isso daí não existe evidência científica que prova que vai curar. Só que existe evidência científica que prova que você você aumenta a sua imunidade. Tem evidência científica que prova que você melhora a sua qualidade de vida e que traz vários benefícios que, consequentemente, vai fazer você ter uma vida melhor, independente da questão da doença que aparecer. Só que é importante compreender que imagina isso, se o cara quebrou a perna, ele vai ter que ir no médico. Ele não é só, beleza, qual técnica que eu uso pro cara que tá com a perna quebrada para ele reconstruir a perna? Não é um botão mágico, é um amadurecimento do eu.
E é importante que você compreenda isso como terapeuta. Quanto mais uma abordagem, que seja qualquer tipo de hipnose, qualquer tipo de abordagem, falar assim, cara, existe um botão mágico que você aperta e não existe mais problema na sua vida, essa abordagem não é o que realmente, não é terapêutica, não é real, tangível. Por quê? Porque para isso acontecer, de fato, vai ser necessário amadurecimento do eu daquela pessoa, do seu cliente, seu. Eu quero ser um ser humano melhor? Para de buscar aqueles atalhos de eu aperto esse botão e a minha vida não tem mais problema. Entenda o seguinte, todos nós enfrentamos desafios. Eu tenho muitos desafios, você, todas as pessoas têm algo que deseja ser melhor. Mesmo que não seja um problema gigantesco, você tem algo na área da sua vida que você gostaria de melhorar. Se eu perguntar para você agora, me fala aí sobre as áreas da sua vida, o que você gostaria de melhorar? Vou dar um exemplo. Cara, a saúde. O que você gostaria de melhorar na sua saúde? Não tem coisas aí que você gostaria de melhorar? Talvez fazer mais atividade física, talvez se alimentar melhor, talvez beber mais água, talvez alguma coisa que você possa listar. Olha, por exemplo, para o seu relacionamento. Tem alguma coisa que você gostaria de melhorar? Que você poderia fazer para o seu relacionamento ser melhor? Então você tem coisas para se desenvolver. Olha, por exemplo, para a sua vida profissional. Tem alguma coisa que você gostaria de melhorar na sua vida profissional? E na sua vida financeira? Tem algo que você pode fazer, começar a mudar as suas crenças, a sua visão de mundo sobre? E entende? Todos nós temos coisas a nos desenvolver. E isso é importante compreender que na hipnose transformacional nós temos um princípio também. O mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu. Quando eu me transformo, eu consigo olhar para o mundo e percebê-lo maravilhoso, eu consigo trazer mais possibilidades para a minha vida, eu consigo, sem perceber, atrair coisas boas para a minha vida. E sem nada de misticismo. Isso aí é basicamente você compreender que, um exemplo prático, se você chega próximo a alguém e começa a contar, imagina isso, alguém chega próximo a você e começa a te contar uma desgraça. Imagina isso, alguém contou um desastre, um problema que teve, um desastre. Em minutos, em segundos até, você começa a pensar uma desgraça, um problema para contar para aquela outra pessoa. Isso é a construção da sua realidade. Então, olha o quanto é importante você romper esses ciclos, e isso tem a ver com a hipnose transformacional, e construir ciclos mais efetivos para a vida que você deseja viver, você se transformando. Só que ao mesmo tempo que você se transforma, nós temos um outro princípio na hipnose transformacional, que é quem está pronto já pode morrer. Você nunca vai estar pronto. O caminho se faz caminhando. Nós temos esse princípio forte. Erre rápido e aprenda rápido. Como assim, Romani? Tem aquelas pessoas que pensam, então, quando eu estiver completamente bem, aí eu começo a trabalhar como terapeuta. Aí eu penso em poder também fazer a diferença para outras pessoas. Só que, olha que interessante, fazer a diferença para as outras pessoas é uma das melhores formas de você começar a se sentir melhor. Você, a poder fazer uma intervenção terapêutica e às vezes ajudar alguém, isso é terapêutico para você também, melhora a sua autoconfiança, a sua autoestima. O caminho se faz caminhando. Se você for esperar, enquanto eu for perfeito eu começo, você está esperando a morte chegar. É essencial ter esse amadurecimento, essa compreensão de que esse caminho se faz caminhando. E aqui eu estou dando alguns exemplos, mas a hipnose transformacional tem vários princípios que regem a hipnose transformacional, que vão muito além de hipnose. A hipnose transformacional não é só uma metodologia de hipnose. A hipnose transformacional é um estilo de vida. É uma forma de se enxergar. É uma forma de enxergar o mundo. É uma forma de ser. Inspira conhecimento, inspira prática e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Grande abraço. Valeu, pessoal.